Eduardo e Fernanda não se reconhecem. Fernanda lhe oferece uma carona de volta à cidade e, durante o caminho, ele descobre que ela é a Fernanda Elizalde e que vai se casar. Chegando à cidade, Eduardo desce do carro e ela pergunta a ele como se chama. O telefone dela toca e ele foge. Aníbal diz a Bárbara que o leite em pó é contrabandeado, mas a empresa de transporte pensa que se trata de uma mercadoria legal. Gonçalo fica sabendo que Aníbal autorizou a compra do leite em pó e fica furioso. Por telefone, Fernanda diz a Adriano que ainda não foi ver Soledade porque um pneu furou. Adriano promete levá-la para ver Soledade após o jantar. Fernanda para o carro e observa as flores de Eduardo no chão. Eduardo vai até a ferraria do Sr. Silvestre e ele não o reconhece. Eduardo encontra Jacinto na rua e o chama. Jacinto também não o reconhece, mas desta vez Eduardo diz quem é. Os amigos se abraçam emocionados. Gonçalo avisa Aníbal que não vai pagar pelo leite em pó. Ao ser questionada, Bárbara diz ao marido que a ideia foi dela. Jacinto diz a Eduardo que não o reconheceu porque está muito diferente. Sentindo-se frustrado, Eduardo comenta que Fernanda e Silvestre também não o reconheceram e ainda descobriu que Fernanda está de casamento marcado. Fernanda comenta com Érica que seu amor por Adriano é tranquilo, embora sua proteção exagerada a incomode. Érica diz que gostaria de ter toda essa atenção de Camilo. Fernanda confessa à amiga que não furou o pneu e conta o que aconteceu de verdade. Ainda diz que o homem era encantador. Jacinto conta a Eduardo que Montserrat morreu e Gonçalo se casou com a hiena. Eduardo pergunta por que ele não o manteve informado. Jacinto explica que Soledade nunca deu seu endereço, nem o telefone. Conta que Fernanda foi estudar fora, voltou há 1 ano e nunca se deu conta de nada. Fernanda confessa a Érica que ficou pensando na pergunta que o desconhecido lhe fez sobre o casamento. Seu amor por Adriano é maduro e não de cometer loucuras. Eduardo pede a Jacinto que não comente com ninguém sobre sua chegada e diz que pretende levar sua mãe para os Estados Unidos. Jacinto revela que sua mãe está muito doente. Um médico examina Soledade. Ela está com pneumonia e precisa de um remédio caro para fortalecer o coração. Jacinto paga ao médico e Margarida pergunta de onde ele tirou tanto dinheiro. Jacinto se lembra que Eduardo deu dinheiro para que um médico examinasse Soledade e pediu para tirar Margarida da casa para que ele pudesse ver sua mãe em segredo. Jacinto diz a Margarida que o padre emprestou o dinheiro e pede que ela vá até a cidade para comprar o remédio. Margarida sai e Eduardo surge de trás da casa e entra para ver Soledade. Eduardo jura que se acontecer alguma coisa à sua mãe, os Elizalde vão pagar muito caro. Fernanda pede a Bárbara que no casamento, Liliana e Soledade dividam a mesma mesa. Eduardo entra no quarto e fica chocado ao ver sua mãe. Ela dorme. Gonçalo comunica à família que, graças a Bárbara, entendeu que será necessário importar o leite em pó. Diz que a esposa de Aníbal avisou sobre a concorrência. Camilo comenta ironicamente que Priscila traiu a família dela para beneficiar a deles. Gonçalo explica que a família dela joga sujo e quer roubar seus clientes. Adriano é obrigado a dizer a Fernanda que o centro comunitário que ela almeja será feito. Fernanda fica feliz. Eduardo culpa Gonçalo por ter acabado com a vida de sua mãe. Margarida chega com o remédio e Jacinto pede que ela vá para casa e prepare uma canja para a Soledade. Bárbara ordena a Adriano que não permita que Fernanda se encontre a sós com Soledade e que até o dia do casamento deverá permanecer o maior tempo possível ao lado dela. Aníbal informa Bárbara e Adriano que o leite em pó contrabandeado já chegou e vai ficar armazenado no antigo celeiro onde Fernanda quer construir o centro comunitário.
Soledade acorda e fica feliz ao rever o filho. Fernanda e Adriano saem para visitar Soledade. Eduardo dá o remédio à sua mãe e diz que vai levá-la com ele. Em breve ela vai esquecer o desprezo que recebeu dos Elizalde. Soledade explica que Gonçalo não manda mais nas terras e ela há muito tempo não pode se aproximar da casa grande. Eduardo pergunta se eles a odeiam tanto por causa do beijo que ele e Fernanda deram. Ela ordena que ele não se aproxime da casa dos Elizalde. Gardênia bate a porta e chama Soledade. Eduardo avisa a mãe que ela não pode saber que ele está ali porque trabalha na casa dos Elizalde e poderia contar a eles. Soledade percebe que Eduardo ainda pensa em Fernanda e pede que o filho jure que irá embora sem falar com ela. Fernanda e Adriano dão uma carona para Jacinto e Margarida até a casa de Soledade. Ela se esforça e recebe todos. Fernanda diz que ela precisa seguir as orientações do médico para estar completamente recuperada no dia do seu casamento. E se oferece para levá-la ao médico, mas ela se recusa a ir para o hospital. Soledade se retira da sala e Fernanda pergunta a Gardênia se Eduardo já sabe que sua mãe está doente. Gardênia responde que sim, e ele deve chegar a qualquer momento. Os olhos de Fernanda brilham. Eduardo está lá fora e consegue ver Adriano. Então, enciumado, pede a Jacinto que faça qualquer coisa para que o casal vá embora da casa de sua mãe. Artêmio diz a Bárbara que Soledade deve ser vigiada, pois estando perto da morte pode abrir a boca. Soledade diz a todos que precisa dormir. Ela diz ao filho que para valer a pena seu sacrifício, ele deve voltar para os Estados Unidos ou acontecerá uma tragédia.